Boa noite. Que Deus em Cristo nos abençoe. Não só hoje à noite, mas para todos sempre. Estamos aqui mais uma vez para fazer missões. Missões estão no coração de Deus. E nada pode impedir nós fazermos missões. Nada pode impedir nós fazermos a vontade do Senhor. Porque o Senhor quer o melhor para cada um de nós. E muitas vezes a gente quer recuar por um motivo ou por outro, né? Muitas vezes a gente quer. Não é questão, no meu caso, não é que eu quero. Você procura as forças e não encontra, dependendo do problema e circunstância. Mas nós temos um protetor. Nós temos um guia, o Espírito Santo de Deus, que nunca nos deixa só, nem um segundo sequer. Quando a gente pensa que tudo acabou, que não tem mais jeito, que agora é o fim, Ele diz: é o começo. É o começo. Então vamos lutarmos para nós chegarmos nas mansões celestiais. É simples. O caminho é Jesus, o Filho de Deus, que morreu por nós. E todo aquele que crê não morre, parte da morte para a vida. Muitas vezes todo mundo já sabe, né? Algumas pessoas não, que Jesus levou minha mãe no dia 11. Mas tem hora que eu choro bastante pela saudade, a dor da saudade. Mas, ao mesmo instante que eu estou chorando, eu lembro que ela está bem, que ela não está mais sentindo dores, porque ela estava sofrendo. E nós não podemos ser egoístas. Jamais. Nós temos que aceitar a vontade de Deus. É difícil? É. Mas nós conseguimos. Porque Deus é o nosso protetor. E mandou Jesus para que nós tenhamos essa força. Então não vamos desanimar por qualquer motivo. Na verdade, por nada. Por nada. Nosso Deus merece. Ele deu seu Filho pelas nossas vidas. Para que minha mãe hoje esteja descansando em Deus. Para que muitos já estão lá. Então o céu, a Bíblia diz que o céu é um lugar de surpresa. Então por isso não podemos julgar ninguém. Não podemos julgar ninguém. Deus não nos deixou esse direito. Nunca. Ele não nos deixou esse direito. Então eu vou falar hoje de relacionamento. Respeito é a prova viva de um relacionamento. Se nós temos respeito pelas pessoas, nós vamos ter um bom relacionamento. É impossível nós termos um relacionamento bom sem respeito. Não tem como. Não tem. Eu vou fazer uma oração curtinha. No final eu vou fazer intercessão. Meu Deus e meu Pai, me conceda graça e força, sabedoria dos céus, porque o Senhor me conhece mais do que ninguém. O Senhor sabe que eu não sei nada. Agora o Senhor é meu professor. Espírito Santo de Deus, não me deixe só um segundo sequer, porque senão eu não vou conseguir. Te louvo, Espírito Santo, por estar sempre comigo. Te louvo, meu Deus e meu Pai, pela tua bondade e misericórdia. Gratidão, Paizinho, gratidão. Me dê força, coragem, porque o Senhor é a própria força, a própria coragem. Eis-me aqui, Senhor. Amém, meu Senhor. Amém.
Então nós temos que lutarmos. O respeito. Sem respeito não temos como nós termos um bom relacionamento. Muitas vezes nós temos um bom relacionamento na rua com nossos amigos, né? E nós conseguimos, né, ser tolerante. Nós temos que ser tolerante. Mas o mais difícil não é isso. O mais difícil é no seu próprio lar, no meu próprio lar. É que é difícil. Apesar que tem gente que é intolerante em casa, na rua, aonde ele chega. Ele se acha sempre o maioral, se acha dono do universo, o sabedor de todas as coisas. Antigamente, o ICDF, né, na sala, que tipo assim, que tirava mais notas boas, era considerada a pessoa mais inteligente. Hoje não é assim que funciona. A pessoa que é tolerante, a pessoa que sabe se relacionar, a pessoa que ama o seu próximo, esse sim. Não adianta você, porque nós, como se diz, você pode ter vários cursos. Se a gente for falar de quantos cursos tem, advogado, juiz, direito, promotor, professor, muito importante professor, né? Então é enfermeira, né? Tem técnico também, enfermeira faz pós, então é muitas coisas. Advogados. E tem uns que sobressaem tão bem, né? Que se destacam. Não importa que você fala assim, mas tanto advogado, mas tantos professores, mas tantos diretores de escola. Quantos juízes tem na terra? Mas se você souber se relacionar, ter respeito, não se achar o melhoral, não se achar que você é o todo-poderoso e você não saber ouvir as pessoas, é difícil. E é difícil a gente querer ouvir, não é verdade? Eu não sei se com você é diferente, mas comigo é. Às vezes a gente não quer ouvir, a gente só quer falar. E não é assim que funciona. Por isso que temos que lutarmos para melhorar dia após dia. Por isso que Jesus morreu. Nós temos que aprender a ouvir. Eu sempre falo que não existe ninguém tão sábio que não erra, que precisa aprender. E ninguém tão com falta de inteligência, ou não vou falar burro, porque eu acho tão forte. Tem gente que não consegue assimilar as coisas, tem mais dificuldade de aprender. E essa pessoa, ela é o quê? As pessoas não respeitam. É muito pouco. Existem pessoas tolerantes, que respeitam, têm um bom relacionamento com as pessoas. Eu luto muito para que eu saiba me relacionar com as pessoas, respeitando cada um. Mas ninguém é perfeito. Quem é perfeito? Jesus. Eu luto bastante para isso. Bastante. Um dia desse, eu até falei na live passada, que eu cheguei na farmácia, né, que eu vou todo mês. Então, eu já tenho até, como se diz, né, um desconto bom, porque eu sou bem assíduo lá, né? Porque eu tomo as medicações que é necessário e só me faz bem, não me faz mal. Aquilo que te faz bem, nós temos que fazer, né? Então, e daí eu tava lá. E quando eu olhei, tinha uma senhora jovem. O esposo dela estava do lado e eu vi que ela estava com câncer, pelo cabelo, pelo jeito dela, né? Eu comecei a orar por essa pessoa. Nunca vi. Isso já tem o quê? Uns 2, 3 meses. Estava bem acirrado esse negócio da Covid, desse vírus. Então eu simplesmente comecei a orar, Senhor, dá vida a ela. Cura essa mulher, meu pai. Tão jovem, marido jovem, paizinho.
cura ela, Paizinho. Fiquei orando só em pensamento, que eu mesmo que orar em espírito, né? Mas o Senhor está ouvindo. Você orando em pensamento, o Senhor te ouve da forma que eu estou falando alto aqui. O Senhor ouve. O Senhor sabe os nossos pensamentos. Então eu fui lá. Eu não me esforço para ir lá e abraçar ela. Na verdade, não é nem para me ter feito isso, mas eu fui lá e abracei. Que Deus te conceda a cura. Só falei isso para ela. Essa mulher, ela ficou com o rosto, sabe, aquela alegria, sabe? Como se diz, eu recebo essa palavra profética. Eu recebo. Um dia desse eu estava andando, né? Geralmente eu pego Uber, né? Porque tudo aqui perto não compensa eu pegar ônibus, né? Não compensa. Eu faço as contas, não compensa, né? Então, como eu não trabalho fora, então não tem como, né? Eu pegar ônibus, sendo que é ali pertinho, 6 e pouco, 5 e pouco, dependendo do horário, né? Do trânsito. Então, um dia me deparei com uma mulher, né? Várias mulheres já peguei Uber com mulher, né? Que trabalha no Uber, né? E eu tava indo pra terapia, né? Na verdade. E ela tava tão nervosa, eu até falei também. Talvez de outra forma, que a gente não memoriza. E ela tava muito nervosa. Muito mesmo. Daí eu perguntei pra ela se ela gostava do que fazia. Ela disse que não. Que ela estava trabalhando no Uber porque ela não tinha outro trabalho, mas ela não tinha paciência. Eu falei, é difícil, né? Porque o trabalho, se você não fizer por amor, é difícil. Eu falei, não, mas Deus vai te abrir as portas para outro trabalho, né? Eu vi que ela estava amarga, amargurada. Então eu falei, não, mas Deus vai te abrir outra porta, tem fé. Eu comecei a conversar com ela. Daí eu vi que ela ficou assim como se diz, como é que essa mulher chega em mim e fala essas coisas, nem me conhece, né? Então eu vi que o rosto dela, o semblante dela mudou. Agora tem gente que simplesmente fala, ai que horrível, ai que mulher chata, eu peguei o Uber, que mulher intolerante. Você não sabe o problema das pessoas. Nós temos que saber respeitar as pessoas e ter um bom relacionamento com as pessoas. Não justifica nós ir no mercado, numa farmácia, numa loja, e a pessoa, eu chego em lojas aqui em Goiânia, que eu tenho um atendimento maravilhoso, que eu fico, não, a clínica odontológica não está fazendo tratamento. Gente, quanta educação. Uma recepcionista, em cada dia era uma, cada uma mais educada do que a outra. Eu falei, meu, que coisa mais linda. Então, eu achava bom ficar lá até esperando para ficar conversando com ela. Muito atenciosa, com elas, na verdade. Então, já tem lugar que você chega, as pessoas não são dessa forma. Às vezes a pessoa não gosta do que faz, às vezes a pessoa não está bem-humorada, às vezes ela está com problema em casa e ela não consegue se conter, ela não consegue assimilar, entender que as pessoas não têm culpa do que ela está passando. E aí? Nós temos que saber entender as pessoas. Respeito, tolerância, relacionamento. Nós temos que saber nos relacionar com as pessoas. Porque se nós agirmos como ela está agindo, nós somos igual ou pior que ela, porque nós estamos bem. Nós estamos bem. E essa pessoa não está. Às vezes um abraço. A pessoa precisa só de um abraço, de um sorriso. E a área mais difícil de um bom relacionamento, porque sem respeito, é tipo casal. O casal, quando acaba o respeito, acaba o relacionamento. Mas tem um jeito. Se ambos querem, vai dar certo.
Só que só se um quiser, não vai dar certo. Porque os dois têm que querer, né? Aquele ditado popular, quando não quer, dois não briga, não é verdade? Eu lembro da minha mãe que muitas vezes ela comentava algo comigo, eu dizia, mãe, por que você não conversa, não fala? Ela disse, minha filha, se eu falar, vai virar uma contenda, vai virar, tipo assim, não vai resolver. Então eu vou só orar. Ela dizia isso. E eu achava muito importante aquilo que ela falava. Não adianta, minha filha, a gente ficar... Porque a gente fala, é mal interpretada, isso com os filhos mesmo, netos. Ela falava, não, filha, eu prefiro ficar quieta e somente orar. E ela conseguia vencer. Ela ficou 8 anos em sofrimento, que o médico dizia que não. Tinha um dia que falava, de hoje ela não passa a forma de expressão, né? E ela conseguiu viver 8 anos ainda. Por quê? O Senhor concedeu essa graça para ela e ela era coberta de orações. Só que a gente sempre orava, Senhor, faz a tua vontade. Eu sempre falei isso. Por mais que doesse, por mais que era difícil pensar, ficar sem ela, eu dizia, Senhor, a tua vontade. Orava pedindo a cura, mas Senhor, a tua vontade seja feita na vida da minha mãe. Então ela conseguiu viver esse tanto de tempo. E se nós, o tanto que Deus é maravilhoso, eu vou falar da minha mãe com certeza só hoje, porque eu não vou ficar falando sempre, né? Então, a minha mãe, ela no fundo, ela tinha medo. Ela não queria ir embora agora. Então eu dizia para ela, mãe, Jesus não vai te levar com a senhora com medo. Com medo da morte, jamais. Porque, mãe, a nossa vida aqui na Terra é uns dias. E a nossa passagem, a morte, é um canal para nós chegarmos aonde? Nas mansões celestiais. Se ela ficar num lugar de descanso. Eu falava de uma forma assim que ela não, né? Com sabedoria, eu usava outras pessoas. Eu posso, mãe, ir primeiro que a senhora. E eu falava de coração, eu posso ir primeiro que a senhora. Aí eu citava, quantas pessoas já partiram para a eternidade, mãe, que não tinha nada. E a senhora ainda está viva. Então, se a senhora tem medo, se a senhora quer viver, o Senhor não vai te levar assim. Gente, para a glória de Deus, quando ela estava no hospital, ela estava muito angustiada, muito, né, porque o fôlego dela estava muito curto, devido ao coração, a veia, né, não estava conseguindo respirar direito. E ela deu uma melhorada e pediu a minha irmã para dar um Rivotril para ela, que ela tomava em líquido, né, para dormir. Era passada pelos médicos, tudo, para depressão, porque ela fazia tudo, né? Ela fazia tudo em casa, então como ela se via sem fazer as coisas, evidentemente que, né, é enfermidade. Então as pessoas acham que depressão é coisa do diabo. Não é, minha mãe orava. Minha mãe buscava a Deus verdadeiramente. E eu busco a Deus. Em nome de Jesus eu creio que eu busco Ele. E eu passo por esses problemas. Então as pessoas acham que depressão é frescura. Feliz aquele que não passa. Graças a Deus por isso. Então no hospital ela pediu para minha irmã, a caçula, falou assim, Andrane, minha filha, primeiro ela olhou para o céu, né? Claro que tem um forro no hospital, mas ela olhou para cima. Por 3 vezes ela ficou, olhou, ficou olhando para cima, né? Eu não tenho, assim, eu tenho tanta certeza que naquela hora ela sentiu um toque de Deus. Aí depois ela tomou a medicação. Eu não lembro se ela falou antes ou depois da medicação. Mas eu acredito que foi antes da medicação, porque foi muito rápido. Mesmo que foi depois da medicação, a medicação não faz efeito instantâneo, né? Então, aí ela falou assim, Andreane, eu peço perdão para todos os meus filhos. Olha, gente. Aí a Andreane, mãe, como a senhora vai pedir perdão, mãe? Como assim? Mamãe que ela era, meu pai.
Mas eu peço, filha. Então ela falou que pedia perdão para todos os filhos, né? Como se diz, que ela passasse essa mensagem. E quando a Andreane deu medicação para ela estava calminha e ela virou e dormiu. E dormiu muito rápido. Então, a enfermeira era muito educada, muito cuidadosa que estava no hospital. Então, a Andreane saiu um pouquinho, né? Tranquila, como se minha mãe descansou, né? Tinha descansado mesmo, né? Estava tranquila, então a enfermeira falou assim, sua mãe, ela dormiu. Ela, dormiu? As enfermeiras não têm experiência, né? Então, quando ela foi lá, ela tinha dormido o sono eterno. Partiu para a eternidade, naquele momento, né? Partiu da morte para a vida. Foi uma passagem muito linda, gente. Foi muito glorioso, assim, me alegro muito no Senhor com a partida dela. Foi muito linda, ela não teve nenhum, assim, aspecto de nada, ela só dormiu. A minha irmã desesperou, todo mundo desesperou e pronto, acabou. Só Deus foi nos dar graça. Então, gente, vamos buscar a Deus verdadeiramente. Vamos saber respeitar as pessoas. Vamos buscar a Deus verdadeiramente, para quando chegar a nossa hora, nós estejamos preparados. Claro que psicologicamente a gente nunca está. No nosso pensamento a gente nunca está. A gente quer sempre ficar bem. Não, sempre ficar bem. Qualquer tipo de enfermidade, a gente quer ficar bem. É fato. Mas vai chegar a hora que nós vamos partir para a eternidade. E aí? Deus fez como eu falei para ela, não porque eu sou alguma coisa, mas ela estava descansada. Ela pediu perdão para os filhos e dormiu, gente. Ela olhou assim para cima, como se diz, eis-me aqui, Senhor. E foi logo que ela dormiu. Isso é muito importante. E a última vez que eu falei com ela não falava mais de cura, mas ela falava assim, seja feita a vontade de Deus na minha vida. Significa o quê? Que ela já estava esperando qualquer hora. Isso é agir de Deus, tudo no tempo e na hora. Mas para isso eu preciso de uma busca. Mas voltando para o relacionamento, né? Então, o casal, quando ele acaba com, assim, não tem mais respeito, não tem um bom relacionamento. Isso é com amigos, vizinho, que mora em cidade pequena, ou que seja em condomínio, em qualquer lugar. Família, irmãos, né? Se você não tiver respeito pelo outro, não tem como ter um bom relacionamento. Não tem. Porque o relacionamento começa pelo respeito. Nós temos que respeitar as pessoas como elas são. Nós não podemos querer mudar as pessoas. Eu passei uma fase da minha vida que, por falta de sabedoria e ensinamento, eu queria que todo mundo fosse igual eu no Evangelho. Todo mundo ser igual eu. Mas por ensinamento, eu achava que tinha que ser daquele jeito e eu passava para as pessoas, né? E eu tive muitos ensinamentos assim que foi o Espírito Santo que começou a falar comigo. Foi o próprio Deus que começou a falar comigo. Eu orando, eu falei, pai, como vai chegar? Chegou uma época que passou 13 anos sem eu cortar cabelo, que ele estava lá embaixo. Aí eu orava, olha só. Eu falei, Senhor, permita que meu cabelo cresça até um ponto que eu possa soltar ele, porque daí vai ficar, ele é grande, vai ficar amarrado, porque eu não vou conseguir. Não sou contra quem não corta, misericórdia, respeito quem não corta. Não. E eu estou falando um testemunho da minha própria vida. Então chegou um tempo que ele caiu, em 2004. Ele caía de uma forma que eu dizia assim, eu vou ficar careca, não tem condições. Caía incessantemente e era muito. Então, muita gente, na verdade, todo mundo que me olhava dizia, Zulene, você cortou aquele cabelo tão grande,
tão bonito que era seu cabelo. Eu falei, eu não cortei meu cabelo. Então, uma cabeleireira, porque ela sabe, cabeleireira estudou para isso, né? Sabia que não. O pastor lá de Balsas, pastor Edmundo, né? Ele falou no meio da igreja, no culto de doutrina, que tinha muita gente. A irmã Zulene não cortou cabelo. Foi Deus que cortou o cabelo dela. E muitas irmãs veio me pedir perdão. Eu falei, por quê? Não precisa. Porque elas ficaram me julgando pelo meu cabelo. Sendo que isso não tem nada a ver. Gente, cada um vive de acordo à sua consciência, de acordo à vontade de Deus. E eu fui aprendendo aos poucos. Nós temos que ter temperância. Tudo que tem raiz tem que ser podado. A Bíblia diz, então como é que você vai deixar seu cabelo? Tá, se a sua denominação, a sua igreja quer, na verdade a doutrina é assim, use e costume é assim, você tem que seguir. Porque senão você está sendo desobediente. E eu nasci na igreja quadrangular. Então, o próprio pastor uma vez disse para mim, que na igreja que você nasce, para Cristo, você aceita Jesus, né? Como expressão. Porque a gente nasce de novo, né? Quando a gente aceita Jesus, é uma criança, vai crescendo. Por isso que tudo que me falava, eu guardava, achava que era aquele jeito. Então, depois que eu sofri bastante, foi que o Espírito Santo foi aos pouquinhos, né? Porque criança, se deixar, ele faz o que quer. Ele vira a casa do lado do avesso, ele corre, se tiver carro na rua, tipo, deixar o portão aberto, ele vai correndo e não tem isso. Porque criança não tem entendimento de adulto, né? Jamais, né? É uma criança, né? Então, quando a gente aceita Jesus, é uma criança. A gente nasce de novo. Então o pastor falou para mim assim, que todo mundo que nasce na igreja dificilmente não volta para ela. E eu fiquei assim um bom tempo na quadrangular. E os usos de costume deles é como a Filadélfia, onde eu congreguei em Mangabeiras, que eu não tenho como agradecer a Deus por aquela igreja, por todos os componentes daquela igreja que me apoiaram na hora mais difícil. E por todos que me apoiaram, que não apoiaram também, porque a vida é assim mesmo, a gente tem que respeitar as pessoas. Nem todo mundo tem o mesmo pensamento, não é verdade? Podemos julgar e ficar com raiva das pessoas porque ela não te entendeu. Quem somos nós? Nós temos que fazer com que as pessoas nos entendam? Sabe quem que tem que nos entender? É o Senhor. Mas nós temos que ter respeito pelas pessoas. Respeito, tolerância. Nós não podemos ser intolerantes. Tem gente que quer que o sonho deles seja o nosso sonhos. Infelizmente. Acontece. Ouvir, ele não quer. Mas passar o seu pensamento, a sua sabedoria. Então é assim, não tem como. Como eu já estava falando, sobre estudos. Você faz uma pós-graduação, seja que for o seu curso. Então isso é gradativo. Dá continuidade, você nunca vai parar de estudar. Estuda hoje, aí na verdade vem novos ensinos, renovos, né? O português, quantas vezes já mudou? Eu falo péssimo português. Na verdade, eu só falo pela graça mesmo. Mas muda muita coisa e a pessoa tem que estar por dentro dali. Agora, existe alguma pessoa perfeita na sua profissão? Não tem. Em qualquer profissão, você nunca vai ser perfeito. Uma hora você vai errar. Porque nós somos humanos. Muitas vezes a pessoa erra porque não dá muita bola, não gosta do que faz. Muitas vezes é porque erra por acidente. Nós somos humanos, jamais nós vamos conseguir ser perfeitos. Só tem um que é perfeito, Jesus, o Filho de Deus. Esse sim. E para nós chegar no céu, nós temos que chegar à perfeição. Como chegar à perfeição? É buscando Ele incessantemente. É orando, vigiando e orando. Respeitando as pessoas.
Daí nós vamos conseguir. Pela graça, pela fé e pela misericórdia. Minha mãe não foi para a glória porque ela era santa, porque a forma de expressão, o Senhor nos chama de santos. A própria palavra do Senhor diz. Mas minha mãe não tinha defeito? Eu não tenho defeito? Misericórdia se eu falar que eu não tenho defeito. Todo mundo sabe que eu sou separada tem o quê? 2 anos? Acho que todo mundo quase, né? Não sei. Mas eu não errei. Eu não sou perfeita, né? Mas eu tive a consciência tranquila que eu lutei. Aí chegou o meu limite. E eu louvo a Deus que hoje Ele fala que Ele que errou. Só que Ele não errou sozinho, porque muitas vezes eu errei também. Eu acho que tinha que ter uma escola para ensinar a gente a brigar, não é verdade? Porque quem não briga? Quem não discute? Eu não sei se na sua casa não tem nenhuma discussão, porque na minha tem. Então, se nós tivéssemos um ensinamento, eu sei que a gente não quer aprender direitinho, porque nenhum curso você consegue tirar de letra, né? Mas se a pessoa tivesse um curso para ensinar nós a brigar com sabedoria, porque todo mundo sai fora da casinha, gente. E se nós tivéssemos essa escola para nos ensinarmos, seria muito bom. Seria muito bom, porque eu sei que muitas pessoas não iam se matricular, muitas pessoas não iam dar ouvido àquele professor, mas muitas queriam, eu mesmo queria. Que eu peço muito para Deus paciência, sabedoria, graça. Então, tem gente que fala assim, eu não peço paciência. Eu peço, porque são dons de Deus. E quanto mais a luta vem, a tribulação vem, você adquire paciência. Porque chega um momento que você só geme. E aí? Que bênção de Deus a gente conseguir, né? E eu chego lá em nome de Jesus. Esse é o meu objetivo. É dar o meu melhor, fazer o meu melhor para Deus, viver para o meu Senhor. Não importa quem acredita ou não, porque a gente sempre vai ser desacreditada. Talvez alguém acredite e outros não, mas a gente não pode ligar para essas coisas, gente. O mundo é assim mesmo. O importante é que o Senhor conta com você, na verdade Ele acredita em você, Ele te entrega um trabalho, seja que trabalho for, na obra, na igreja, de qualquer que trabalho for. Receba com carinho, receba com amor. Não receba pelo homem. Se você vê que não foi Deus, você vai sentir o seu coração. Vou falar aqui um pouquinho, Tiago. Então, eu já passei por muito isso, sempre eu falo. O homem, eu falo o homem, né? Normal. O pastor, ele não é 100%. Quando eu aceitei Jesus, eu achava que nem o pastor errava. Olha o meu entendimento, gente. Acredita? É verdade. Eu achava que pastor não errava. Olha o meu entendimento. E ninguém tinha falado isso pra mim. Mas o meu psicológico, eu falei, não, pastor não erra. Gente, como não erra? Se ele é ser humano, lidar com pessoas não é bom. É difícil. É difícil. Existem os pastores fiéis, existem os pastores que lutam da sua vida para que vidas venham chegar ao Mestre. E para que nós venhamos fazer um diferencial, nós temos que ter respeito pelas pessoas. Ter um bom relacionamento. Irmã Zulema, mas eu não gosto de A, B e C. Sim, não é obrigado. Também não vai abraçar ninguém com falsidade. Não faça isso. De jeito nenhum. Deus não recebe. Não adianta você falar assim, eu vou falar com alguém só para dizer que eu... Não. Você tem que fazer de coração. Deus não recebe, gente. Deus sabe tudo, tudo vê. Quem pode se esconder de Deus? Ninguém. Né?
Por isso que eu amo esse Deus. Eu amo esse Deus de uma forma assim que eu fico, Deus, ajuda-me. Eu oro antes de vir gravar. Eu peço minha filha para orar. E quando eu ligo, antes de eu clicar para iniciar o vídeo, eu estou orando. Aí eu clico. Senhor, em nome de Jesus, me usa como o Senhor quer. Porque nós não sabemos de nada. Então, seria muito importante, né, que se tivesse escola, não é verdade? Porque nós íamos aprender. E a melhor coisa na nossa vida é a vida espiritual, gente, que tudo é passageiro, tudo passa. Ai, mas então a gente precisa estudar. Precisa. Não precisa trabalhar. E como? Temos que lutarmos mesmo. Foi feita uma pesquisa que a maiores empresas que faliram foi falta de tolerância, falta de respeito, falta de um bom relacionamento. Porque tem gente que se acha o rei. E não é assim, gente. Temos que respeitar as pessoas do jeito que são. Ai, mas eu não consigo. Tem gente que falta o ar quando eu vejo. Gente, a oração é a chave da vitória. Não tem nada que nós pedimos para Deus que esteja na vontade de Deus que nós não conseguimos através da oração. O melhor WhatsApp é esse, a oração para falar com Deus. Você vai conseguir, eu vou conseguir. Porque nós somos defeituosos. A pessoa pode ser bonzinha com você, ela errou um pouquinho, você já vira as costas. Você esquece de tudo de bom que ela te fez. Eu costumo dizer que a pessoa me dá uma flor, eu não esqueço. Ela pode errar comigo como ela errar. Eu nunca vou esquecer daquela flor que ela me deu. Eu nunca vou esquecer daquele momento que ela me cedeu a mão, que ela me deu o socorro que eu estava precisando. Ninguém consegue viver sozinho na terra, não tem como. Por que Deus fez Adão e Eva, gente? Olha que ele fez Adão, né? Adão tinha tudo. Tinha tudo que ele precisava. Mas ele tinha que ter alguém para se relacionar. E nós somos privilegiados. Nós mulheres, né? O que Deus fez? Adão, você precisa de uma mulher, né? Então entregou. Então não tem como. Eu louvo a Deus. Eu sou muito grata a Deus quando eu vejo um casamento superado. Vocês não têm noção o quanto que eu acho lindo, que eu sou feliz de ver casamentos restaurados. Gente, a família está no coração de Deus. E tem gente que por qualquer coisa acha que é só separar. Lute. Não deu? Amém. Fazer o quê, né? Tem coisa que realmente não dá para prosseguir. Como eu falei, onde falta respeito, não tem respeito, não tem um bom relacionamento, onde não existe amor, não tem respeito. Então é diferente, né? E outras coisas mais que acontecem, né? Que a gente não precisa sair divulgando a vida da gente para ninguém, porque Deus sabe de tudo, né? Mas, se eu falar para vocês que eu não tenho ressentimento, raiva do meu marido, eu não tenho. No começo foi difícil. Aí, quando a dor vai passando, vai saindo a dor, você começa a lembrar que teve momentos bons. Mas quando tá doendo, você lembra de quê? Quando você tá doente? Você não quer ver ninguém que está doente com muita dor. Quem teve parto normal sabe. Eu sei dizer. Apesar que meus partos eram muito rápidos. Deus foi muito generoso comigo. Muito generoso, meu Deus. Mas eu sei o quanto doeu, né? Mas quando a gente olha para a cara do bebê, a gente esquece, é uma coisa assim, é mágico, é muito gostoso, né? Eu sou muito feliz em ser mãe. Eu sei que eu tenho muito que aprender, pois cada dia é um aprendizado. E minha filha falou para mim, agora esses dias, que mora na Espanha, falou: mãe,
Deus foi muito generoso com você. Seus filhos, mãe. Falei, filha, isso é Deus. Eu lutei. Então, assim, eu que fui a mais difícil, ela disse pra mim. Olha só, como mais difícil, né? Se ela ficou longe de mim por tantos problemas. E ela disse, mãe, eu que fui, né? Que dei mais trabalho. Eu falei, filha, que trabalho você me deu? Que trabalho, né? Eu achei muito lindo, né? Então hoje ela serve a Jesus para a glória de Deus. Ela manda mensagem. Ela falou, mas já pensou, um dia eu servi a Jesus? E Deus me fez essa promessa, que ela ia servir a Deus. Deus falou comigo, através de um irmão, que não sabia da existência dela. Isso em Blumenau. Nunca esqueço disso. Eu já até falei, eu acho que nas lives, na pregação, que eu já falei isso. Ele falou assim, irmã Zulene, você tem outra filha? Eu falei, sim. A Mel, ela mora na Espanha e tal. Ele falou assim, porque eu vi uma menina, que era sua filha, que não era Sara, né? Porque no tamanho, nem César nem Rebeca. Eles eram tudo pequenininhos. Então, falou assim, e ela dizia assim, eu quero servir o Deus da minha mãe. Repetiu por 3 vezes e ela estava toda de branco. E eu nunca perdi a esperança, porque eu sabia que Deus ia salvar minha filha. Nossa, irmã Solene, então, quem não é crente... Gente, eu estou pregando o Evangelho, a palavra de Deus. E a Bíblia diz que é só Jesus que leva no céu. Então, eu não estou falando de mim mesmo. Então, hoje ela fala, mãe, depois que a vozinha dela foi, ela me manda áudio, me manda mensagens de pregações, né? Então, ela conversa, sempre a gente conversa, sempre. Então, ela falou assim, mãe, você foi privilegiada pelos seus filhos. A senhora tem muito que agradecer. Porque eu vejo tanta família, mãe, tantas coisas, mãe. E a senhora lutou. Falei, filha. E ela sabe do que eu passo, problemas, tudo. Mas eu achei linda a parte dela, ela falar isso. Mas eu falei, filha, tudo isso é a mão de Deus. E eu creio que vai melhorar cada dia mais. Porque a nossa fé não pode parar. Cada dia um aprendizado. Como eu falei, é tão difícil a gente em casa respeitar e ser tolerante. Porque nossos bebês, né? Eu estou falando em geral sobre relacionamento, sobre tolerância, respeito. Quando nós temos um bebê, o que acontece? Você vai ensinar ele no caminho que deve andar. Você tem por obrigação de fazer isso, você que é mãe. A Bíblia mesmo diz. E não diz que tem que pegar a varinha, a Bíblia diz. Para corrigir. Não é espancar seu filho. Antigamente espancava, né, os pais. Então eu acredito que meu pai, como ele foi comigo, não foi com os outros. Porque ele foi aprendendo, na verdade. Então, assim, eu fui privilegiada, né? E com minha mãe também. Minha mãe era assim, não dá para falar. Vamos passar esse episódio, né? Essa parte. Então, você pega seu filho, você vai ensinar. E eu fui muito criticada por isso, né? Nossa, você exige muito, você fala isso. Engraçado que quando é pro secular, você faz de tudo, você coloca uma meta, você fala, tem que fazer isso, vai para natação, vai não sei para onde, vai para particular, para professor particular, e se roda, e você vai fazer medicina, vai fazer isso. O pai escolhe o curso que a filha tem que fazer, o filho. Não, gente. Ele tem que sentir no coração o que ele quer fazer, porque não adianta o pai lutar por uma coisa que ele não sinta no coração. Isso é falta de respeito com o seu filho. Então, quando eu lutava com eles pequenos, vou para a igreja, levava, quem me conhece sabe minha luta que eu passava para levar eles para a igreja, pequenininho. Muita gente me criticava, ai que exagero, não sei como é que você não deixa seu filho em casa. Eu falei, não, eu vou trazer eles sim.
A Bíblia diz que a gente ensina o filho da gente, mesmo que um dia ele desvirtua, sai, mas ele retorna à casa do pai, porque ele teve o conhecimento. Vai ficar gravado na mentinha deles. Vai ficar guardado no coraçãozinho deles. Claro que eu errei bastante por ensinamentos. Errei comigo e com eles. Mas errei na intenção de acertar. E você tem que reconhecer seu erro. Não foi um erro que eu tive, um erro, como se diz, proposital, planejado. Um erro por acidente. Eu pensava assim, minhas filhas, se esse cabelo for crescendo, eu conversava com Deus. Como vai ficar esse cabelo? Vai parar onde? Eu ficava, eu e Deus conversando. Como, Senhor? Era difícil. E foi chegando o tempo que foi sufocando. Quando eu separei, que eu fui para a igreja Filadélfia, né? Para a glória do Senhor Jesus. Gente, meu pai. Tem gente que acha que eu fui para a igreja Filadélfia porque eu queria mudar de veste, de tal. Não. Quando eu fui para a igreja de Filadélfia, Batista Filadélfia, o meu coração já estava preparado para mudança. Gente, Jesus nos deu liberdade. Nós somos livres para adorar o seu nome e exaltar o seu nome. Nós não podemos viver em cativeiro. Eu já disse, não estou aqui ensinando heresias, não vem me pensar isso, que eu estou pessoas que congregam em igrejas tradicionais, respeita seus pastores, respeita a doutrina, respeita os costumes, o ensinamento, porque é pecado por desobediência. Não que é pecado porque você cortou o cabelo, usou um batom, não, isso eu tenho certeza que não é. Como? O que adianta você não usar nada disso? Sem palavras, né? Então, mas por respeito, por obediência, você tem que respeitar. Né? Por isso que tem várias denominações. Tem gente que acha que não tem uma igreja mais que se possa congregar. Tem. E muitas. Como nós vamos exigir de uma igreja que seja perfeita, se nem eu sou perfeita? Eu não vou saber me relacionar com os irmãos da igreja porque eu me acho... Não, jamais. Eu não quero isso pra mim e eu não vou fazer isso porque eu acho muito pesado, eu acho que não sei o quê. Tá, existem tempos que as pessoas estacionam um pouco, é normal. Existem pessoas assim que passam tempo, né, estacionados. Não que eles estão praticando coisas erradas, mas existe há tempo para todas as coisas. Existem coisas que machucam muito, né? E nem todo mundo tem a mesma estrutura. Nem todo mundo. Só que, gente, vamos lutar pelo que é mais importante em nossas vidas. O mais importante em nossas vidas é o céu. Aqui há pouco tempo, olha, nessa pandemia, quantas pessoas já partiram? Fora os que já tinham enfermidade, fora os outros, me falam. Dá para contar? Então não sabemos é um dia e na hora que o Senhor vai nos chamar. Esse chama-se arrebatamento. Preparação para nos encontrar com o Senhor. Quando Jesus levou minha mãe, eu falei, mãe, talvez não vai demorar eu te ver. Aí minha sobrinha, não, Zu, você vai viver muito. Assim, eu tava muito assim, e falo mesmo, não sei, a gente não sabe quando o Senhor vai nos chamar. Mas tem uma coisa que eu não tenho medo, é de partir para a eternidade. Claro que você preocupa nos filhos, a gente quer ver netos. Eu quero, assim, passar por o que minha mãe passou, né? Ver os netos, bisneto, né? Então, não sei nem se chega bisneto, pelo menos neto, né?
porque eu não sou mais uma criança, né, gente? Já vou fazer 50 anos. Dia 16 de fevereiro. Pra glória de Deus. Tem gente que se esconde de falar a sua idade. Eu louvo a Deus que até aqui o Senhor tem me ajudado. Né? Então, eu não sou mais um bebê. E eu não tenho um neto até agora. Então, vamos esperar no Senhor, né? Então, eu vou ler aqui o versículo da palavra de Deus, né? Onde o Senhor confirma muita coisa assim do que eu estou falando, né? Para não ficar só eu falando, né? Então, vamos lá. O que Deus tem para nós. Aqui em Efésios, né? Apóstolo Paulo deixa essa carta, né? A igreja e o corpo de Cristo, né? Apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus, né? Um grande homem de Deus. Aqui ele fala aqui: por isso eu, que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que estejam de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Vou ler novamente. Por isso eu, que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que estejam de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. O que o apóstolo Paulo quis dizer? Ele estava preso por quê? Por amor a Cristo. Porque antes ele não servia a Cristo, ele era romano, e ele era líder, era um homem muito conhecido, ele matava os crentes, todo mundo sabe a história do apóstolo Paulo. Mas Jesus falou com ele, né? Então não tem pecado que Jesus não perdoe. Não existe. Né? Então Jesus chamou ele: Paulo, por que me persegue? Eu vou resumir essa parte. Ele falou: como? Porque se você persegue um cristão, está perseguindo a Jesus, porque a gente está seguindo não é a nós mesmos. Não é a nós mesmos. Eu não estou aqui da minha vontade. Tipo assim, eu estou aqui feliz e grata ao Senhor, porque se não fosse trabalho, eu não sei como eu estaria hoje. Eu não sei, mas Deus sabe. Então eu só agradeço a Deus, porque eu sei que foi Ele que me entregou. Então, ele falou para Paulo: por que me persegue? Então aquela história toda, que ele ficou cego e tal, e Deus deu a graça para ele. Jesus deu a graça para ele e ele passou a servir a Jesus. E pensa num homem de Deus, né? Que os ensinamentos dele são todos maravilhosos, né? Então, por isso que nós temos que viver de acordo à vontade de Deus. É difícil, irmã Zulene. É impossível. É difícil, impossível não. Vamos aprender a respeitar as pessoas, que nós vamos saber nos relacionar com as pessoas. Seja com amigo, com esposo, filhos. Então, quando eu estava falando dos filhos, quando você ensina eles pequenos, e eles vão caminhando como a gente está ensinando. Ai, irmã Zulene, para quem ensinasse, depois eles vão seguir o caminho que eles querem. Tá, então deixa seu filho sair para a rua a hora que ele quer, um bebezinho de fralda, e deixa sair na rua, que você vai ficar sem ele. Vai vir um carro e o que acontece? Não dá comida na hora certa não para ver se ele vive. Não passa a noite acordado no hospital muitas vezes para ver se ele vai para frente. Não vai. Mãe é para cuidar. Mãe cuida. E mãe quer o melhor para os filhos. Agora, quando eles crescem, que eles têm seu próprio entendimento, nós temos que respeitá-los.
Difícil é, porque a gente ensinou, eu estou falando da vida cristã. A gente ensinou, lutou, aí vê que a criança, que o jovem adolescente, ele quer isso. Acontece com várias mães, que vê que eles não estão como a gente quer, como a gente aprendeu. E às vezes eu ensinei, com certeza, de uma forma muito... Tem gente que aperta tanto o caminho que não dá para respirar. Tudo temos que ter temperância, gente. Temperância. Tem mulher que não gosta de se cuidar, é normal. Eu já gosto de me cuidar. Por pouquinho que eu tenho, eu luto para me cuidar. Eu gosto, me faz bem. Isso não significa que a gente tenha autoestima, não. Mas me faz bem me cuidar. Eu não me cuido para mostrar para A, para B, porque eu me sinto bem me cuidar, né? E eu sei que se cuida muito pouco, porque a condição é pouca, né? A gente, não estou falando de estética, né? De médicos e tudo mais, né? Mas Deus é maravilhoso, né? Então, não vamos deixar de ensinar nossos filhos, porque um dia eles vão crescer e vão tomar outro rumo. Aí você não pode falar assim, eu não suporto mais esse menino, eu não suporto mais esse menino. Não. Quantas vezes eu peguei o meu filho, o César Filho, e sentei ele e disse, meu filho, você é uma bênção de Deus. Você nasceu para servir a Deus. Você é escolhido de Deus. E ele era tão pequenininho que as lágrimas dele choravam, aliás, derramavam, desciam. As lágrimas desciam. Ele estava muito peralta e respondendo e... Não, eu ia falar, menino, você é uma praga. Menino, tu não tem mais jeito. Nunca. Nunca. Eu sei que muitas vezes você solta palavra que você não quer falar. Nós somos ser humano. Mas aquele mesmo mês você fala assim, meu, que palavra, o que eu disse? É por isso que Jesus morreu por nós. Então vamos lutarmos para melhorar dia após dia. O amanhã Deus pertence. Vamos viver o hoje e lutar para fazer o melhor para Deus, que é o mais importante. Que tudo que eu e você precisa vão ser acrescentado em nossas vidas. O Senhor nunca vai deixar faltar nada para nós. Não importa de onde vem, como chega na sua casa, não importa, mas que Deus vai agir, vai. Que Ele age, age. Ele não desampara ninguém, Ele não faz exceção de pessoa. Por que nós vamos fazer? E o mais difícil na família, em casa, a gente aprender a respeitar. Nós temos que aprender a respeitar. A ser tolerante. Quando nós, porque eu sou mãe, não vou reconhecer que eu tenho um erro? Como assim? Eu sou super mãe? Estou longe de ser super mãe. Longe! Eu jamais vou conseguir ser super mãe. Como? Mas que eu luto. Dia após dia. Para melhorar. Nunca é tarde, gente. Nunca é tarde para você melhorar. Mas nunca profere uma palavra de maldição para o seu filho. Por mais trabalho que ele esteja dando. A gente fala assim, eu não vou falar, meu filho é uma bênção se ele está fazendo errado. Tá, então fala que ele vai para o inferno. Fala que ele não presta. Fala que ele nunca vai ser nada. Aí tá certo, né? Aí vai dar tudo certinho. As palavras têm poder. Então, pela fé, eu sempre falo, meus filhos são uma bênção na minha vida. Deus tem um propósito para cada um deles. Deus tem o controle de tudo. E nós sabemos que toda separação
saibam que é necessário, mas sofre, não tem como. E você tem que ser sábia para ensinar a eles a respeitar pai e mãe, a respeitar as escolhas do pai. Ah, eu vou ensinar meus filhos a ser contra o pai deles? Nem contra ninguém. Quantas vezes eu falei para minha filha tratar bem a professora, às vezes, né? Meu, como assim? Leva uma balinha, um bombom, naquela época era o fofão, né? Tinha, que era mais baratinho. Eu falei, leva sua prof, minha filha. Que daí você vai conquistando. É assim que a gente tem que ensinar. Minha mãe dizia para mim assim, quando nós éramos pequenos e ia para a escola, né? Se vocês brigar na rua, brigar na escola, bater em alguém, vocês vão apanhar quando chegar em casa. Eu aprendi isso. Eu nunca fui de brigar, discutir. Na escola, não, começava ali, eu já saía de fininho. Mas eu entendi o ensinamento da minha mãe. Não se paga o mal com o mal. Ela ensinava da forma dela, né? Tem pai que já diz assim, pois se você levar desaforo para casa, se você apanhar, você vai apanhar de novo porque você não bateu. Que ensinamento é esse? Nós vamos ensinar nossos filhos a ser monstros. Não é assim. Vamos respeitar as pessoas. Talvez tenha um colega de aula seu, na época eu estudava, e você que estuda, que eles são mais nervosos. A gente não sabe o que ele passa em casa. Você não sabe como ele chegou em casa. Na verdade, como ele vem da casa dele para a escola. É nervoso, a gravidez não foi fácil. Aí você simplesmente passa por cima desse colega de aula e se acha maioral e ponto. Infelizmente, existe, essa palavra é fato, na terra a gente vale o que tem. Para quem não tem discernimento, para quem não segue a Cristo verdadeiramente. Porque não é por aí. Não é por aí. Eu já fui muito julgada, muito, por abraçar as pessoas que chegam na igreja, simples, que as pessoas não olham. Eu lembro da irmã lá do Maranhão, chamava ela Catolé. Eu nem lembro o nome dela direito, não lembro assim, não sei que se chamava Catolé, mas ela tinha o nome, mas era esse nome e ela sobrevivia de, como é que fala, aquelas dobradinhas, né, que eles cortam da vaca, tá, e faz aquelas dobradinhas, e ela vivia disso, eu só lembro dessa parte, né. E quando eu ia de carro para a igreja, eu fazia questão de levar ela. E ela me agradecia. Eu dizia não. Eu que sou privilegiada de trazer na porta da sua casa. É eu que sou privilegiada. Não é você. Sou eu. Ela já partiu para a eternidade. Eu fazia aquilo para me mostrar? Não. Não era fácil fazer aquilo. Porque eu não tinha liberdade de pegar o carro, essas coisas. Mas quantas vezes também eu levei a irmã Júlia na casa dela, quando eu ia sozinha, já partiu para a eternidade também, com muita alegria. Hello, minha filha, obrigada. Eu falei, não, irmã, eu que estou feliz por ter te trazido na sua casa. Gente, vamos amar o próximo, vamos respeitar as pessoas como elas são. Eu falo, isso é pra mim, a palavra de Deus fala primeiro comigo. Eu vou ler mais um versículo. Deixa eu ver a horas. Estou findando já. Tiago, deixa eu ver, Tiago 1. É porque esse é um óculos, né, gente?
Como é que eu vou enxergar? Eu tô que procuro. Como? Essa carta de Tiago, ele fala assim: ouvir e fazer. Lembrem disso, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. É aquilo que eu falei. É difícil, você não quer ouvir. Você sempre quer ter razão, eu sempre quero ter razão. Eu sempre quero ter razão. Não. Mesmo que a gente tenha razão, a gente tem que ouvir. Nós temos que aprender isso. Tem gente que tem muita facilidade. Outros já não tem. Né? Então nós temos que aprender a ouvir, falar menos. Não do fato de estar pregando aqui a palavra, ministrando a palavra. Não, é diferente. Eu estou falando um diálogo, às vezes tem uma contradição na sua casa. Nem tudo é discórdia. Existe conversa que às vezes vai levando para um lado que você pensa assim, agora vai virar uma contenda. Então você tem que ouvir, parar, deixa eu falar, após você conversa. Que aí não virou contenda. Quando não quer, dois não briga. Não existe isso. Quando não quer, dois não briga. Nós temos que aprender a ser tolerante. Respeitar, saber nos relacionar. Respeito é que traz um bom relacionamento. Se respeito é difícil ter um bom relacionamento. Claro que às vezes você vai fora da casinha, não tem como. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Mas nós temos que lutar para melhorar dia após dia, para agradar o nosso Deus. Não importa o que fala de você. Não importa. Eu já cheguei assim, irmã, que ela... Eu vi que ela estava amarga, amargurada, enfim. E eu vou conversar com ela. Vou conversar com ela. E daí eu vejo que ela fica leve. Ah, mas eu não suporto a irmã, porque ela veio de cara ruim. Gente, ninguém é igual. Vamos aprender a respeitar as pessoas. Vamos fazer um diferencial. Vamos lutar. Vamos ser cristãos verdadeiros. Vamos parar de criticar Jesus. Tem gente que critica Jesus quando vê que a pessoa luta, porque ninguém busca uma busca perfeita. Não tem como. Toma um pouquinho de água, eu tô num soluço. Não existe esse cristão perfeito. Não existe nada na terra perfeito. Mas vamos aprender a respeitar as pessoas. Nos saber relacionar. É isso que eu estou pedindo dia após dia. Senhor, me ensina. Eu preciso aprender. E eu tenho ouvido pessoas que falam, mas Luiz, você é uma pessoa que... Não, você perdoa todo mundo, você não sei o quê. Irmão, eu estou longe de estar como Deus quer. Mas é longe, distância de metros e metros e quilômetros. Mas eu vou conseguir, porque eu tenho fé nesse Deus verdadeiro, que tudo pode, tudo vê. Ele sabe quando nós erramos por acidente, ele sabe quando nós erramos planejado, e mesmo que você planejou um erro, ou que eu errei por acidente, então no mesmo, eu errei. Vamos correr atrás do erro, para corrigi-lo, pedir perdão e lutar para mudar. Ninguém é igual, nem o dedo da mão, nem os dedos da mão são iguais. Não existe. Não existe. Você fala, nem os gêmeos que nascem com a carinha do outro, você pode ver que ele vai ter uma coisa que é diferente. Senão a mãe não vai conseguir identificar.
E também a mente deles, quando eles crescerem, não vai ser igual. Por mais que pareçam, mas não vai ser igual. Não tem ninguém igual. A forma que foi me feito, que foi feito você, não é a mesma. A forma de expressão. Você é única, eu sou única. Não existe duas Zulene. Nem podia. Eu pensei, nem podia. Meu pai, tem misericórdia na minha vida. Eu peço eu todos os dias para me acertar, paizinho. Eu quero acertar, paizinho. Eu quero. Eu preciso. Me ensina. Muitas vezes falam, acho que eu sou exagerada, que eu me culpo. Não, gente, não adianta. Cada um é de um jeito. Ninguém muda ninguém. Agora Deus muda. Deus muda. E a nossa família está no coração de Deus. Nós temos que lutar pela nossa família. Sempre eu falo que eu acho muito lindo e louvável um casamento que teve a superação. Faz parte, né, gente? É muito importante mesmo. Tem gente que critica, que a mulher é boba, que é isso e aquilo, seja qualquer tipo de problema. Porque tem problema que não dá para realmente voltar atrás, é difícil. Mas, até mesmo quando acontece traições, tudo isso, que a mulher perdoa, ou vice-versa, que o homem perdoa, e que eles conseguem superar, respeitar, esquecer aquele passado, que existe casamentos assim ainda, para a glória de Deus. Pessoas que buscam a Deus. Nada é impossível para Deus, nada. Mas hoje eles acham, assim, no meu caso, que eu sou, como se diz, a moda antiga. Tenho perdão, gente, 70 vezes 7. E foi só uma ilustração, significa que é só 70 vezes 7. Uma traição você pode separar. Deus te dá o direito para isso. Mas te dá o direito também de perdoar. Agora, se continuar erro, aí não, é diferente. É diferente. Quantas pessoas, quantas mulheres lutaram pelo seu casamento e hoje são felizes com seus filhos e netos e superaram. Ah, mas eu não aguento isso não. Isso eu não suporto. Eu digo mesmo, gente, a gente não pode falar essas coisas. Vamos ficar calados e orar para que isso não aconteça na sua vida. Senhor, não permita que isso me aconteça no meu casamento, Paizinho. Agora, falar que você não vai suportar, ou vice-versa, é difícil, né? E quantos casamentos foram superados? Já pensou? Separaste de cara, e aí? Cadê as famílias? O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Vamos juntar. Não estou dando conselho para ninguém trair ninguém. Misericórdia, gente. Não me entende mal. Pelo amor de Deus. Sangue de Jesus tem poder. Tem que haver respeito, amor, respeito, tolerância. Então, quando chega um ponto desse, a gente vê que o negócio tá feio, né? Mas se os dois querem, pode ter certeza que eles vão conseguir. Mas os dois têm que querer. E não existe, eu perdoei, mas eu estou sempre lembrando. A não ser que você não perdoou. A não ser que você não perdoou. Mas se você perdoou, você esquece sim. Lembra, mas não com aquele ódio. Não. Existem tantos erros além de tudo isso. Não estou aconselhando ninguém a fazer isso porque é errado. E como é errado? Nós vamos lutar para que isso não aconteça. Mas não como se diz, lutar no cuspe para cima, que vai cair aonde? É complicado. Não falo dessa água, eu não bebo. E aí? Vamos pedir para Deus que nos livre de tudo isso. Né? Eu falo agora, eu não tenho marido, mas eu estou falando para quem tem, graças a Deus, que conseguiu superação, que, enfim, eu fico muito feliz mesmo. São mulheres guerreiras que lutaram.
E assim como tem muitos homens guerreiros também. Nós somos falhos, somos seres humanos. Claro que ninguém quer ser traído, misericórdia. Quem é que deseja isso, gente? É difícil, né? Eu passei por muitas coisas por causa dos meus filhos. Não tinha pra onde correr. Não me arrependo, não. Não me arrependo. Eu ia pra onde? Mas pelo menos eles sabem o que aconteceu. Né? E não desejo nada de ruim pro pai deles. Pelo contrário, eu oro por eles, sim. Para que ele seja feliz. Tem gente que acha que é errado. Eu não acho que é errado, não. Né? Não acho. Jamais, né? Então, eu vou ler aqui mais um versículo para orar. Aqui Pedro, a carta de Pedro fala assim: bons administradores dos dons de Deus. Olha só. Eu não estou falando no capítulo, versículo, né, gente? É capítulo 4, versículo 10. Diz assim: sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use seu próprio dom para o bem dos outros. Todos nós, o Senhor nos concede um dom. Não adianta. Ai, mas eu digo que eu não tenho. Cada um de nós temos um dom que Deus nos concede. O dom é de Deus, mas Ele nos concede para que nós venhamos usar. Né? Vamos lutar para acertarmos? Vamos lutar para fazer o melhor? Vamos lutar, porque o mais importante nessa terra é agradar a Deus, gente. Quem é o nosso Criador? Quem fez todas as coisas? Foi Deus. Não foi outra pessoa, foi Deus que criou todas as coisas. E Ele nos criou para servir e adorar seu nome. Agora o homem se distanciou. E cada dia está se distanciando mais. Porque não suporta o erro de irmão, não tolera. Mas se eu for olhar no espelho, assim, pra mim, eu tô me vendo aqui. Eu sei quantos erros eu tenho. E luto todos os dias. Senhor, muda a minha vida. Porque no céu eu vou morar, não abro mão do céu por nada. E em nome de Jesus eu vou chegar lá. E assim eu peço pelos meus filhos. E é por isso que eu faço intercessão. Oração é a chave da vitória. Então vamos lutar. E tudo é com luta. Tudo. Então você luta por secular, luta. Mas para a vida espiritual, logo você desiste. Quando isso acontece, claro, ninguém é igual. Ninguém tem a mesma, como se diz, a mesma estrutura, né? Então nós temos que ajudar as pessoas. Claro, se elas te dão lugar. Muitas vezes você quer ajudar e a pessoa não te dá lugar. Não deixa nem você falar. Pronto, você está livre. Pronto, eu não fico chateada. Tipo assim, a pessoa não quer te ouvir. Ela não quer saber. Ela quer sempre ter... E ela sempre tem razão. E acho uma bobice esse negócio de cristão. Ser crente, isso é besteira. Morreu, acabou. Se fosse assim, gente, Jesus não teria vindo para a terra. E só tem um canal, é Jesus, para chegar no céu. Nós somos a última geração. Então vamos lutar. Não estou falando de mim, da palavra de Deus. Então vamos lutar com fé. Eu sempre falo, quando aperta, quanto mais aperta, eu me achego para o Senhor.
Quanto mais aperta, eu me achego para Deus. Por quê? Ele é meu refúgio e fortaleza, Ele é minha força, socorro bem presente na angústia. Isso é para todos nós. E essa palavra é para mim. Quando Deus nos dá a palavra, é para nós, começando por nós. Para nós nos corrigirmos. E temos que fazer isso. Assim como o apóstolo Paulo estava preso por amor do Senhor, e daí passou aquela carta. Várias cartas, na verdade. Então vamos lutar. Não vamos desistir. Da nossa família. Família significa só casar e filhos, né? Existe família. Eu tenho minha família, meus filhos comigo, minha filha que está longe. A gente sempre conversa. Então é isso, né? Infelizmente não deu. Também minha consciência é livre. O importante é isso, né? Nós temos que ter consciência limpa, né? Que você lutou e não conseguiu, pronto. Nem tudo que sonhamos nós vamos ter. Nós temos que aprender isso. Mas se tiver um jeito, lute. Mas para isso tem que querer. Todo relacionamento precisa os dois querer. Seja de irmão, mãe com filho, amigos. Sem respeito não tem como ter amizade. Você sempre quer ser o melhor. Você nunca abaixa sua cabeça e nunca reconhece seu erro. É difícil a gente reconhecer o erro da gente. É fácil? Não é. Ouvir, a gente não quer ouvir, a gente só quer falar. Mas nós aprendemos com Jesus. O que Jesus fez? Ele ouvia todo mundo, gente. Ele ouvia todo mundo. E quando as pessoas não davam ouvido para ele saía quietinho. Quem já viu Jesus irado, zangado, falando palavrões? Nunca. E ele foi 100% homem e 100% Deus. Aqui na terra. Hoje ele é soberano, né? Hoje ele senta ao lado do Pai, no trono de Deus. E vai vir nos buscar. Então vamos lutar? Hoje eu não vou nem louvar porque eu não estou bem da minha garganta e eu estou lutando para poder melhorar o horário, né? Eu luto e acabo que extrapolo todas as vezes. Então eu quero lutar para que as lives sejam mais curtas, né? Desde que eu iniciei que eu luto, mas eu vou conseguir. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, poderoso Deus e eterno Pai, nos ensina, papai, a respeitar as pessoas. Nos ensina, papai, a ter um bom relacionamento, Senhor. Independente da circunstância, Paizinho. Deus, Tu és soberano, Tu és santo, Tu és fiel, Tu és verdadeiro. O Senhor foi tolerante, o Senhor respeitou. Jesus, o Senhor fizeste tudo que era necessário na terra para deixar como exemplo para nós sermos imitadores Teu, porque jamais vamos ser como o Senhor, jamais. Mas temos que lutarmos, meu Pai, com todas as nossas forças. E quando nossas forças se acabam, o Senhor nos renova através do Espírito Santo de Deus, porque nós não ficamos órfãos. O Senhor deixou o Espírito Santo de Deus que nos conforta, que nos ajuda, que nos fortalece de forma que a gente nem consegue entender, porque nunca vamos entender os seus mistérios, meu Pai. Tu és tremendo, Tu és fiel, Tu é o único Deus que fez todas as coisas, não existe outro Deus além de Ti. Paizinho, eu te peço por cada um, Senhor, que está comigo ao vivo, que iniciaram junto comigo, mesmo que saiu, outros que chegaram depois, outros que também
chegaram e saíram, outros ficaram comigo do início ao final. Senhor, abençoa cada um de forma grande e poderosa, derramando suas bênçãos e vitória, curando de toda enfermidade. O Senhor é a própria cura, meu Pai. E a maior cura, a melhor cura em nossas vidas, Senhor, é a cura espiritual, Senhor. É a mais importante, Senhor. É através dessa cura que nós vamos chegar no céu. Eu sei que é pela graça, pela misericórdia, pelo seu favor. A graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos, Pai. Mas o Senhor nos concedeu essa graça. Hoje nós somos reconciliados contigo, Pai, através da morte do teu Filho amado, Jesus Cristo. E o Senhor ainda deixou o Consolador, Jesus, o Espírito Santo, que nunca nos deixa só. Quando nós achamos que estamos sozinhos, ele fala aos nossos corações, ele nos alegra na tristeza, ele nos fortalece, Pai. Toma cada um nas tuas mãos, derramando bênçãos e vitória. Eu te peço pela tua serva, Senhor, que aquele mal eu sei que não pertence a ela, dá a cura dela, Paizinho. Em nome de Jesus, entrega a vitória para a glória do teu santo nome. Te peço pela irmã Socorro, que sempre está comigo, por todos, Senhor, que estão comigo nesta missão. Eu te imploro também pelo canal de Jesus, Paizinho. Todos que se inscreveram, mesmo que não assistam, Pai, derrama tuas bênçãos sobre eles. Porque através deles, Paizinho, portas foram abertas para outras pessoas. Aqueles que se inscreveram e assistem, Papai, abençoa de forma grande e poderosa. Tu és fiel, Senhor. Tu és o único Deus verdadeiro. Eu só tenho a te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Gratidão, meu Pai. Mas eu te imploro, Senhor, me ensina a fazer a tua vontade, Senhor. Me ensina a fazer o teu trabalho como tu queres, não como eu quero, Senhor. Que o velho eu venha morrer dia após dia, Senhor. Em nome de Jesus. Assim eu te peço por todos que estão me ouvindo, que vão ouvir ainda no Facebook e no canal de Jesus. Papai, nos dá humildade, meu Pai. Nos ensina a reconhecer nossos erros, Paizinho. Nos ensina, Espírito de Deus. Nos ensina, porque através do teu Espírito, Senhor, nós vamos conseguir, Paizinho. Oh, Deus poderoso e santo. Gratidão, Paizinho, por esse momento, Papai, mais uma vez fazendo missões, Pai, que está no teu coração. Nos ensina a respeitar as pessoas, nos ensina a ter um bom relacionamento, Paizinho. Nos ensina a ser tolerantes, Pai. Nos ensina a ouvir, Senhor, e falar menos, meu Pai. Só Tu, Senhor, pode operar esse milagre. Paizinho, o Senhor sabe que eu luto, Deus. E eu te imploro que o Senhor mude a minha vida, dia após dia. Me dê humildade, Paizinho. Eu preciso, eu necessito. Todos nós necessitamos. Eu te peço por cada um, Senhor, que estão me ouvindo, que vai ouvir depois no Facebook e também no canal de Jesus. Abençoa, Pai, cada um do canal de Jesus, derramando as tuas bênçãos e vitória, Pai, para a glória do teu santo nome. Gratidão, Senhor. O Senhor sabe como eu cheguei aqui, porque o Senhor é poderoso, grande e fiel. Eu não tenho como te agradecer, Pai. O sobrenatural é uma coisa que a gente não se explica, a gente vive. Como é maravilhoso, como é glorioso, como é gratificante, ó Deus, te servir. Não existe nada melhor nessa terra, Paizinho, do que te servir, Pai. Ó grande Rei, gratidão, Paizinho. Abençoa cada um de nós poderosamente, nos ensinando sempre a fazer a tua vontade, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém, Deus Trino. Obrigada, Espírito Santo, por estar comigo sempre, por estar conosco, Pai, por todos aqueles que te clamam. O Senhor está sempre perto, sempre nos auxiliando, nos ensinando, nos dando força e graça.
Ó Deus poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, obrigado, Senhor. Gratidão, meu Pai. Amém, Jesus. Amém. Amém, Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe, que nós tenhamos uma noite de paz, de alegria na presença de Deus, porque Deus é fiel. Ele é poderoso. Não existe problema que Ele não resolva. Basta que Ele queira. E tudo que está de acordo com a vontade do Senhor, nós podemos ter certeza que Ele vai resolver. Não tem dor que Ele não cure. Não tem nada que Ele querendo fazer, Ele não faça. Ele é o dono da vida. Ele dá e tira. E chama quando quer. Quem somos nós para ir contra Deus? Ninguém. Vamos nos preparar para morar no céu? Dia após dia. Vamos ser humildes? Vamos pedir para Deus? Vamos saber respeitar as pessoas como elas são, independente de cor, raça, se é pobre, se é rico, enfim. Gente, é muito complicado. Vamos ter um bom relacionamento com as pessoas. A gente não consegue só. Mas Deus, através do Espírito Santo de Deus, através de Jesus Cristo, nós vamos conseguir, pode ter certeza. Quantas bênçãos já recebi espiritual? Porque Deus é fiel. E assim é com você também. Não vamos deixar de acreditar nesse Jesus, que morreu por nós. Quem veio do céu? Ele. Quem viveu na terra? Ele. Quem morreu? Ele. Quem ressuscitou? Ele. Para nos dar vida. E uma vida diferente. Uma vida diferenciada. Que nada vem impedir o nosso amor por Ele e gratidão. A partir do momento que a gente deixa de servi-lo, nós estamos criticando Jesus. Ele na cruz. Se até o ladrão, Ele falou, hoje mesmo estarás no paraíso. Senhor, lembra de mim quando estiver no teu reino. Hoje mesmo estarás no paraíso junto comigo. Então Jesus é assim, Jesus é amor, é gratidão. E vai chegar o dia que Ele é juiz, hoje Ele é advogado. Então vamos lutar enquanto Ele estiver sendo advogado, que o dia que Ele for juiz não tem mais jeito. A sentença vai chegar, querendo ou não. Amém? Não quero amedrontar ninguém, mas nós temos que lutarmos agora, já correndo. Um beijo no coração de cada um. Que Deus em Cristo nos abençoe e se sinta abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Que Ele nos console sempre, para a glória do Seu nome.